Olá, sou JP Amaral, eu sou gestor ambiental e mobilizador do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana. Vim aqui trazer para vocês hoje um pouco de informação sobre o impacto da poluição do ar especificamente em crianças e adolescentes, que é uma medida necessária de a gente olhar e combater para a questão da saúde urbana e clima. Principalmente porque, no contexto brasileiro, temos a Constituição Federal, o artigo 227, que coloca como dever da família, da sociedade, que inclui as empresas, e também do Estado, o dever de proteger as crianças e adolescentes com absoluta prioridade. Isso é muito fundamental, que na Constituição Federal é o principal ponto onde se traz que todas as políticas públicas devem ser olhadas prioritariamente para crianças e adolescentes. E temos também o artigo 225 da Constituição, que traz que é um direito de todos um ambiente ecologicamente equilibrado, e principalmente para as presentes e futuras gerações. E o Dr. Tedros, que é o diretor-geral da OMS, já traz esse alarde com relação à poluição do ar como o novo tabaco, uma grande epidemia que está impactando de forma transversal, mas evidentemente também que impacta mais as populações mais vulneráveis. A própria OMS traz aí que morrem 7 milhões de pessoas por ano por conta da poluição do ar, sendo principalmente por doenças cardiovasculares, pneumonia, derrame cerebral, doença pulmonar obstrutiva crônica e também câncer no pulmão. Mas quem é mais impactado nisso? Bom, tem os trabalhadores em ambientes externos, principalmente aí agentes de trânsito, vendedores ambulantes, as mulheres, principalmente pela poluição interna ou indoor, que é pela queima de lenha para cozinhar, mas especialmente as crianças, sendo a pneumonia a principal causa de morte de crianças até 5 anos de idade, ou seja, na primeira infância. Então, sabendo isso, que as crianças são as mais afetadas pela poluição, vamos entender qual é o impacto disso nessa população. Então, 93% de todas as crianças do mundo estão em algum ambiente com a poluição do ar muito acima do nível do que é permitido pela OMS, principalmente referente aí a material particulado 2,5, Então, trazendo grandes riscos de saúde que a gente vai ver já já. Então, destas, 630 milhões de crianças são até 5 anos de idade, como eu falei, da primeira infância, e 98% dessas estão em países de baixa e média renda, o que mostra aí a desigualdade de como é trazida a questão da poluição do ar. A poluição do ar causa mais de 50% das infecções respiratórias agudas nessas crianças, e em 2016, mundialmente, houveram 543 mil mortes de crianças até 5 anos de idade e outras 52 mil entre 5 e 15 anos de idade. No Brasil, nesse mesmo ano, houve uma estimativa aí de 633 mortes de crianças até 6 anos de idade e 60 pessoas aí entre 6 e 14 anos. E os principais motivos do porquê que as crianças são as mais afetadas, O primeiro ponto é a questão da altura. Por serem mais baixas, elas estão mais próximas do escapamento, tanto a própria criança como também o carrinho de bebê. Então, a frequência cardiorrespiratória, que é o metabolismo mais acelerado, que faz com que elas demandem 50% mais ar por quilograma de peso corporal, que aumenta muito a dose de exposição, a inalação de poluição do ar. O sistema imunológico, que ainda está em desenvolvimento, a fisiologia até mesmo, dos tubos aéreos e serem menores, então consegue basicamente entupir mais fácil com os materiais particulados e, obviamente, também o cérebro em formação e as micropartículas de poluição conseguirem entrar com mais facilidade no sistema sanguíneo e também impactando o desenvolvimento cognitivo. E o que isso impacta efetivamente na saúde das crianças e também de bebês ou até mesmo no pré-natal? Então, na exposição pré-natal, nós temos aí uma probabilidade de maior mortalidade neonatal e pós-neonatal, pode prejudicar também a formação neuronal e podendo causar também partos prematuros. Num estudo nos Estados Unidos, em 1 ano, a poluição do ar foi causa de 16 mil desses partos prematuros. Também o impacto no peso, então o recém-nascido com baixo peso em comparação às crianças no geral. E aí tem a exposição pós-natal, que aí significa, obviamente, como já vimos, dados de mortalidade, mas também de efeitos neurocomportamentais, até mesmo influência em autismo, por exemplo, os efeitos endócrinos, então distúrbios metabólicos, como resistência à insulina, obesidade e hipertensão, as doenças cardiovasculares e, como eu comentei, a pneumonia sendo 50% dos casos de pneumonia por impacto da poluição do ar. Também uma série de doenças respiratórias, como bronquite, asma e também a pneumonia, como eu comentei, mas também o prejuízo ao desenvolvimento cognitivo, ou seja, aquele que é decorrente do estresse oxidativo, neuroinflamação e dano do tecido neural, então que acaba influenciando aí, como eu falei, no desenvolvimento cognitivo também da criança. Esses e outros vários dados, também como soluções, estão no white paper da Faculdade de Medicina da USP, que traz um bom compêndio aí sobre como é o impacto e também quais são as soluções ou caminhos possíveis para um ar limpo para as crianças e adolescentes.
Mas é importante, antes de a gente passar também para esse ponto de soluções, olhar para qual que é a relação entre poluição do ar e mudanças climáticas. Então, basicamente, a relação é por causa dos poluentes climáticos de vida curta. São esses poluentes que têm uma curta duração na atmosfera, alguns de dias, alguns de décadas, mas na nossa camada aqui de respiração, onde a gente consegue ter contato, ela fica muito pouco tempo, e que representam riscos à saúde também e agravam o efeito estufa. Então, entre eles, os principais que conhecemos aí, o carbono negro, o metano, o ozônio troposférico e até os HFCs. Mas focando principalmente no carbono negro, que é o que a gente vai comentar aqui, principalmente ele vem das queimas, né, ao ar livre de biomassa, desmatamento, dos motores a diesel e a queima residencial de combustíveis sólidos, como carvão, madeira. E pesquisas mostram que medidas para mitigar esses poluentes climáticos de vida curta podem reduzir em até 0,6 graus Celsius do aquecimento global até 2050, o que contribuiria muito para o Acordo de Paris, mas principalmente também traria efeitos para a saúde pública. Ou seja, mitigar os efeitos da poluição do ar significa que a gente vai resolver dois problemas ao mesmo tempo, de saúde pública e de mudanças climáticas. Então, de onde vem essa poluição do ar? Tem várias fontes, isso depende do país, depende da região, depende de se é uma área rural ou urbana, mas vamos concentrar aqui um pouco no contexto brasileiro e no contexto urbano. Então, no contexto urbano, a principal fonte de emissões que a gente tem aí das emissões veiculares, veículos pesados, que é os caminhões e ônibus, né? Então, eles representam 73% das emissões veiculares do NOx, quase 90% das emissões de material particulado, né, o MP, e eles representam só 5% da frota de veículos. Em grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo, só os veículos pesados representam 50% de toda a poluição do ar, né? Então isso é um grande significativo quando você olha que é só 5% da frota de veículos no geral. A gente tem também as queimadas, que por mais que aconteçam aí numa área rural, elas impactam também muito os espaços ou contexto urbano. Então, em 2019 apenas, houveram 2.500 hospitalizações de crianças por mês na região amazônica, isso considerando apenas 4 estados aí da Amazônia. A Fiocruz menciona ainda nesse estudo que 60% do material particular inalado no país inteiro vem das queimadas da floresta amazônica. Tamanho é o problema de como uma queimada ou desmatamento e os poluentes emitidos de lá influenciam todo um país. E segundo o INPE, a região enfrentou 83% mais episódios de queimada em 2019, mostrando então que isso tem sido um aumento gradual. É muito comum ver essas cenas aí, como na foto de Manaus, de essa névoa aí de poluição do ar vindo então, mostrando que essa queimada da floresta acaba chegando nos ambientes urbanos também e impactando o contexto urbano. E aí a gente tem, claro, os impactos econômicos advindos de todas essas emissões. Então temos aí gastos monumentais aí no PIB mundial, mas no Brasil o gasto com o SUS por causa da poluição do ar chega aí a 12,5 bilhões de reais. Então quais os caminhos e soluções que a gente pode encontrar para reverter essa situação? Primeira coisa, a adoção do Euro 6, ou como a gente chama no Brasil do Proconv 8. O Euro 6 é a tecnologia mais avançada que a gente tem hoje de eficiência de emissões de veículos pesados especificamente. Hoje a gente está na fase Euro 5 no Brasil e ali no gráfico basicamente mostra que o Euro 6 poderia reduzir pela metade as emissões de material particulado e em até 80% do NOx, né, o óxido de nitrogênio, em relação à tecnologia anterior, o Euro 5. Então aí tem uma tabela com alguns prazos, né, que já foram implementados ou que vão ser implementados, no caso do Brasil 2023, do México 2021 e outros países da América Latina também já estão um pouco mais avançados, outros menos, com relação ao Brasil. Então no Brasil a questão é que a gente já tem essa tecnologia pronta. Então ela já é produzida no Brasil e pior, ela é exportada, elas não ficam aqui geralmente. Então a questão da tecnologia do Euro 6 para adoção em veículos pesados é necessária e urgente para que a gente possa ter uma redução drástica aí na poluição do ar. Outro ponto fundamental é a garantia de transporte público por ônibus de qualidade. Isso, obviamente, incentivando aí nas vias urbanas a priorização do ônibus, né, por faixas exclusivas e corredores de ônibus, mas principalmente também nas licitações de transporte público serem atreladas a essa redução de emissões pela renovação de frota de ônibus, mas também incentiva a utilização de tecnologias limpas, a eletrificação, por exemplo. Tem uma legislação de São Paulo, já do município de São Paulo de 2018, como exemplo de que isso pode ser feito. Junto aí com a questão de mobilidade urbana do transporte coletivo, são os transportes ativos, a pé e o pedalar. Então, ações de rápida implementação e baixíssimo custo que pode ser feito, como intervenções de urbanismo tático, aumento do espaço dedicado ao pedestre e até ampliação aí das infraestruturas destinadas à circulação de bicicletas, né, como ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, também estacionamentos de bicicleta.
O mais importante disso é que quando a gente está falando desse ponto, a gente está falando da redução não só pela saúde pública na redução da poluição do ar, mas também na redução da inatividade física. Então, uma população mais ativa, então mais saudável também e respirando um ar mais limpo. Outro ponto fundamental na questão também municipal e estadual é o monitoramento e padrões de qualidade do ar atualizados. Então, hoje, vários países ainda não adotaram os padrões de qualidade do ar atualizados pela OMS. E isso implica basicamente que temos um dado incorreto ou impreciso. Então, para melhorar a qualidade do ar, a gente precisa aí de informação transparente e de fácil acesso para a população. No Brasil, por exemplo, a gente conta apenas com 210 estações de monitoramento de qualidade do ar, sendo que 81 estão no estado de São Paulo e outras 95 no Rio de Janeiro, e nenhuma na região norte, né? Assim fica, obviamente, difícil a gente conseguir saber quanto que a gente está emitindo, quais são os problemas e como é que a gente mitiga essas emissões. Então, os estados e municípios podem e devem implementar planos de qualidade do ar com esses padrões atualizados pela OMS e também podendo, assim, estabelecer metas de redução próprias. O aumento das áreas verdes nas cidades é fundamental também para esse contexto urbano de saúde urbana e clima. Então, não só pela contenção do desmatamento, nas queimadas como a gente viu na Amazônia, mas principalmente também no aumento das áreas verdes distribuídas nas cidades de forma equânime e acessível, né, para todos. Então, fomentar o plantio massivo de árvores é fundamental para o microclima, mas também para essa redução dos poluentes. E também, obviamente, fomentar os espaços públicos verdes, que estimule o brincar seguro e saudável ao ar livre para as crianças. E aí tem uma série de benefícios de como as crianças acabam estimulando a criatividade e cooperação, acaba trazendo um aprendizado mais ativo, favorece os vínculos sociais a partir do momento que ela está no espaço público lidando ali com uma diversidade de crianças, né? Até mesmo estimula a atividade física, diminui índices de violência e depressão também, até mesmo o desenvolvimento infantil, seja no seu processo intelectual, emocional, social e físico também. Então, de várias formas, ela pode beneficiar a população infantil com essas áreas verdes. Outro ponto muito fundamental para a questão específica aí da infância, mas também para as famílias no geral, são as zonas de baixa emissão no entorno de escolas e bairros, principalmente bairros residenciais. Então, essas zonas de baixa emissão, basicamente, ou ruas calmas também, seria outra forma, outro modelo de se dizer, são áreas onde você delimita, onde não pode se passar um certo veículo ou um certo emissor de um poluente, ou também um certo fluxo de veículos. Então, ruas que são mais calmas, que priorizam aí o pedestre ciclista, principalmente as crianças, para que poderem circular com segurança. Isso é importante, mais uma vez, porque traz o atributo não só de reduzir a poluição do ar, mas também melhorar a questão da segurança viária. Então, duas medidas aí de saúde pública fundamentais que também se combate com essas medidas. E é importante também a criação de protocolos de emergência para casos de índice acima do prejudicial para crianças, né, de índices de poluição do ar. Então, aí permitindo ou sendo necessário um desvio imediato de trânsito, isolamento das áreas, nessas regiões também como escolas e bairros. Por fim, a gente está falando de benefícios socioambientais enormes para a sociedade. A gente está falando de mortes evitadas aí, de 2.500 mortes prematuras que a gente poderia evitar no Brasil por ano, com a adoção apenas do Euro 6, aquela tecnologia que eu comentei, trazendo também benefícios econômicos para o Brasil de até 74 bilhões de dólares. E como eu comentei anteriormente, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas em até 0,6 graus Celsius até 2050. Isso contribuiria e muito para o Acordo de Paris, mas também para as nossas cidades. Obrigado, espero que tenham gostado. Aproveitem o curso.